Diversas distorções, muitas distorções, né? O seu próprio financiamento é um financiamento completamente equivocado, no meu modo de ver, porque ele não reparte adequadamente as receitas do futebol. Então, não repartindo as receitas do futebol gerado nos patrocínios, ele gera sempre um certo desequilíbrio técnico. E quem não tem a participação no topo tem que fazer um esforço enorme para ter excelência na formação, na administração dos seus gastos, nos diagnósticos do seu futebol, e criar uma condição de fazer um futebol muito mais competitivo, não com a facilidade do dinheiro, quer dizer, transformar o dinheiro, eu compro 1, 2, 3, 4, 5 jogadores por fortuna e que não vai chegar a lugar nenhum, porque o conceito de um grupo de futebol não é exatamente esse. Então o futebol brasileiro tem muitas distorções, tanto na sua organização, porque a organização do futebol é uma distorção muito viciada politicamente, muito viciada politicamente. As divisões de recursos acabam chegando de uma maneira muito mais fácil e abundante para os clubes lá de Rio e São Paulo, embora Grêmio, Internacional, Cruzeiro, Atlético Mineiro tenham alto desempenho no futebol brasileiro e também sul-americano e mundial. Então nós poderíamos ter, na verdade, um equilíbrio muito maior do ponto de vista técnico se os recursos fossem completamente equalizados. Mas onde é que está a distorção? Em primeiro lugar, foi dividido um bolo de receitas da televisão brasileira, que repartiu a partir deste ano de 19, 40% em condições iguais para todos, 30% para desempenho, para mérito e 30% para exposição. Desse total, tu vai repartir para aproximadamente uns 600 milhões de reais, 550 milhões de reais aproximadamente. Depois tem um outro pacote que se forma através do pay-per-view. No pay-per-view que se cria e continua se criando a distorção do futebol brasileiro, completa distorção. Porque ali o critério de aferição de como tu participa no bolo é um critério que, em primeiro lugar, eram por pesquisas, que davam um percentual deste bolo para cada inserção de clubes no nível de torcida. Mas depois passou, agora a partir desse ano, passou a ser cadastro. Mas tem certos clubes que têm um percentual mínimo garantido de 18%, 19%, 20% para participar desse bolo, que são exatamente os clubes mais de audiência, vamos dizer que tem mais audiência, como pego, por exemplo, dois clubes, Flamengo e Corinthians, que aí tu distorce completamente essa arrecadação. Enquanto o Grêmio recebe 7,5% desse bolo, esses clubes vão receber 20, 22, 18,5%, e tendo um mínimo garantido de 18,5%. Então ali tu já gera uma distorção enorme e, de certa forma, distorce também o critério de certo equilíbrio dos 40, 30, 30 do bolo, do outro bolo. Então o futebol brasileiro continua com isso, os interesses comerciais estão mandando. E para mim seria muito mais lógico que tu mantivesse minimamente 50, 25, 25 de tudo, porque daí tu criaria times muito mais fortes do ponto de vista da competitividade. Times mais fortes no Rio Grande do Sul, no Minas Gerais, no Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Salvador, nas praças Bahia, Ceará, próprio Pernambuco. Enfim, daria um equilíbrio maior para o futebol brasileiro, porque se tu tem mais recursos e melhor capacidade de gerir, tu vai ter mais competitividade. No futebol vale muito isso. Agora, presidente, muito dessa gestão vencedora aí do Grêmio se dá no investimento nas categorias de base. Sim. Sai lá Pedro Rocha, tem o Everton. Sai o Ramiro, tem o Matheus Henrique. Sai o Luan, tem o Jean-Pierre. O investimento do Grêmio nas categorias de base tem sido forte também, e o grupo treina, o grupo de base treina como o principal, né? Na mesma tática. Existe uma ideia de formação, existe uma ideia de orientação tática e de formação baseada num planejamento único. Quer dizer, como o time principal joga, os esquemas táticos desenvolvidos por todo, seja a transição, seja o pessoal da base, todas as categorias de base são praticamente o mesmo. Claro que tu tem que adaptar características dos jogadores. E o Grêmio gasta em torno de 22, 23 milhões por ano, sim, na sua formação. Tem clubes que gastam mais, mas o Grêmio procura ter uma boa captação, o Grêmio precisa ter um bom diagnóstico, procura ter profissionais que são capazes de potencializar aqueles jogadores que são chamados. O Grêmio tem olheiros praticamente no Brasil inteiro, o Grêmio tem uma escola de futebol que também dali vem, as seleções vem vindo, quando chega nos 14 anos tu sobe. Então ali o Grêmio vai fazendo seleções e vai organizando muito bem isso e cuida muito bem dos seus jogadores, de modo que nós alojamos uma boa parte desses jogadores que estão na ponta, em torno de 120 jogadores, temos alojamentos próprios para isso, e estamos construindo agora refeitórios próprios, alojamentos novos, estamos construindo campos novos, enfim. O Grêmio está programando uma melhor excelência de estruturas para suportar as categorias de base. Mas eu diria assim que o grande sucesso do Grêmio hoje, a grande facilidade que o Grêmio está encontrando, inclusive, para gerir o clube, é na formação dos seus jogadores, nos resultados que eles nos dão no campo, porque não adianta simplesmente formar, também tem que dar resultado de campo,
E tu tem que ter também a política de aproveitamento. Porque não adianta tu formar, ter grandes jogadores, não ter um bom diagnóstico de jogadores, não prepará-los tanto tecnicamente como também emocionalmente, e depois não utilizá-los. Tem que utilizá-los, senão não faz sentido tu manter uma categoria de base. E depois, se for o caso, realizá-los. Para eles que é bom, para nós também. Então, o clube vem mantendo esse ritmo assim de crescimento de receitas nesse sentido, mas também de ganhos esportivos com eles. E essa é uma política essencial, estratégica, fundamental para o Grêmio enquanto clube. Se não tivermos isso, nós jamais teríamos dinheiro para comprar um Pedro Rocha, um Everton, um Luan, um Jean-Pierre, um Matheus, um Arthur. Nós não teríamos condições de comprar esses jogadores. Agora, formar a gente pode. E ao formar esses jogadores, todo mundo ganha. O Grêmio faz investimentos neles e vai acabar tendo retorno também no campo e também financeiramente. Presidente, eu estive dentro do Grêmio e vi isso de perto. Quando o Grêmio contratou o Paulo Autuori, ele chegou no Grêmio e uma das coisas que ele disse que ia fazer é exatamente isso. Começar lá de baixo, nas categorias de base, para que todos jogassem daquele mesmo esquema, aquele mesmo estilo. Só que não funcionou. O que é que não funciona, presidente? A equipe de trabalho, a diretoria, o conjunto da obra, alguma coisa não funcionou lá, porque saiu inclusive até a imprensa, não sei se você recorda disso naquela época, a imprensa chegou até a brincar com isso. Não, o que não funciona às vezes são as desistências das políticas e as alternâncias políticas que às vezes geram a descontinuidade dos trabalhos. Essa é uma questão no futebol mortal. Porque, na verdade, o clube tem que ter estratégias que independem da gestão. O clube tem que ter estratégias da sua finalidade, no caso do futebol. O clube precisa ter estratégias que, independente do presidente de plantão, essas políticas são perenes, são definitivas. Programa de Estado, claro, porque se tu fizeres isso basicamente em cima de uma situação por visão de chefe ou de diretor ou de treinador do momento, cada um vai querer utilizar a sua situação para ganhar naquele momento, mas a formação não é para ganhar campeonato, a formação é para formar jogadores. Ganhar campeonato é consequência da formação que tu coloca. Então tu tem que ter essa visão. E a verticalização dos procedimentos, a verticalização da formação, todos os processos pelos quais tu passa, tem que ser estrategicamente estabelecido pelo clube. Não como uma política do presidente ou do diretor, daquele lá, mas como uma política que seja definitivamente formação do clube. Então esta é a política que dá certo. Aliás, não desistir dessas políticas e permanentemente aperfeiçoá-las. É esse o caminho que tem que acontecer.